Paz e graça, meus amados irmãos, Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus e que a bênção do Senhor vai estar sobre a sua vida. Queridos, nós vamos meditar em um texto muito pertinente, muito coerente, sobre algumas práticas do exercício cristão. Nós sabemos que a praxis é a prática daquilo que você conhece, daquilo que você sabe, da teoria daquilo que você sabe. Então, observe que a Bíblia ela é um compêndio de práticas, de teorias e práticas, né? A teoria é muito importante, a teoria ela é fundamental, mas a prática é muito mais importante do que a teoria. É necessário que você não conheça nada, mas pratique um só item, do que conhecer tudo e não praticar um só item. Então, a prática ela é relevante. Alguém já dizia que você fazer algo em um minuto é melhor do que passar o tempo todo pensando em fazer algo. Então, ou seja, a questão é prática. A questão é você exercer a sua praticidade, a sua vivência, a sua ação, a sua atitude. É uma palavra que é muito usada, né? Esses termos, tempos ordiernos, a palavra atitude. Então tem que ter prática, uma prática proativa, uma prática baseadas, né, na palavra de Deus. E vamos ler aqui Pedro 3,8 que diz: quem comete o pecado, né, na verdade é Pedro, Pedro, João, Pedro 3,8, que diz o seguinte: e finalmente sede todos um mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos, entraiavelmente misericordiosos e afáveis. Queridos, três sentimentos que podemos destacar na vida do cristão. E quando eu falo prática, queridos, eu falo de você praticar ou você obedecer aquilo que a palavra de Deus manda. É por isso que cai por terra todos os desígnios, estatutos, discussão vã, vis, discussão teológicas que não tem fundamentos sobre a palavra de Deus quando não se tem a prática. A prática, queridos, que vai dar a evolução do cristão. É a prática que vai fazer o cristão produzir. É a prática que vai fazer o cristão avançar. Por exemplo, se você não ora nada, mas você conhece tudo de oração, e tem um cara que não sabe nada de Bíblia, mas ora um minuto, quem vai fazer mais peso? Aquele cara que ora um minuto. Se chega no convertido hoje, eu sei todos os parâmetros de oração. Sei a teoria, sei a oração do Pai Nosso, sei todos os tipos de oração da Bíblia, quem fez, quem citou, a ocasião, o momento, as condições da oração. Mas tem um cidadão que se converte hoje e ele começa a orar. Eu estou com 50 anos de crente. E ele não para um minuto para orar. E o cidadão que começa a vida no Evangelho hoje, começa a orar um minuto por dia. Quem é que está mais eficiente, eficaz? Claro que o cidadão novo convertido. Então você percebe que a prática ela é necessária. E ele fala aqui sobre os três aspectos: a piedade, a compaixão e a misericórdia. A misericórdia é você colocar miséria no seu coração, no sentido de você colocar cardio no seu coração em relação ao próximo. Você praticamente se colocar no lugar do outro, mas com sentimento de mais de perdão, de amolecer, de condolências, de você ver um cidadão passando por situação, você vai e ter compaixão, ou seja, você vai estar com paixão com aquela situação. E piedade é você perdoar algo que é imperdoável. Piedade é como se fosse uma graça. Então, são termos que a Bíblia fala que nós devemos ter no nosso coração. Jesus ele foi compassivo, Jesus ele foi piedoso, Jesus foi misericordioso. Parece que são palavras iguais, né? Mas não são palavras iguais. A misericórdia é quando você coloca
você traz a miséria, né? Você pesa a miséria do ser humano e você age diferente, porque você está na luz. Quando você vê um ser humano passando necessidade, muito mais de necessidades físicas, né? Você coloca a miséria no seu coração e você vai ajudar. Misericórdia, por isso que as pessoas, quando estão em situação ruim, péssima, ele fala misericórdia, né? Para a pessoa sentir a miséria dele. Né? A piedade é quando você perdoa ou você não faz algo mediante a insanidade daquela pessoa. Piedade. Né? E a compaixão é se ter paixão a dor do outro. Então são termos que são semânticos, mas tem um pouco diferente. Mas claro que todos esses três termos usados para um contexto é igual a palavra em inglês, serve sempre. Né? Então, quando você pode orar para Deus, Deus misericórdia de nós, Deus piedade de nós, Deus compaixão de nós. Deus não vai levar esse sentido ao pé da letra. Queridos, e nós aprendemos algumas coisas muito pertinentes e muito contundentes. No versículo 11 ele diz, amado, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenha das concupiscências carnais que combatam contra a alma. Né? Então você precisa se afastar das concupiscências carnais, você precisa se afastar daquilo que afasta de Deus, né? Que afasta você de Deus. Como diz o versículo 11, também o versículo 3, aparta-se do mal e faça o bem, porque a paz, busca a paz e a siga. Você vai perceber, queridos, que Deus vai falar muito mais em paz. Porque depois do amor, por incrível que pareça, a paz é o vínculo da perfeição. Depois do amor, quer dizer, o amor, o primeiro fruto que ele produz é a paz. Por quê? Porque a paz que excede todo entendimento. Se você for fazer um estudo sobre paz na Bíblia, você vai ficar deslumbrado. Você vai ficar, no bom sentido da palavra, encantado com a palavra de Deus. Então, você vai precisar entender que a paz é o que você precisa ter na sua vida. Né? Você precisa buscar a paz. No versículo 14 também tem algo muito importante para nós, que diz, mas também se padecerdes como amor da justiça, sois bem-aventurados e não temais com medo dele, nem vos turbeis. Queridos, quando você faz a vontade de Deus, queridos, não importa aquilo que Deus, né, tem o propósito de Deus tem para você. O propósito de Deus sempre é um propósito de vitória. Deus nunca preparou uma derrota para você. É interessante que quando Deus ele manda fazer algo para você, ele garante, queridos. Deus ele sabe o que vai acontecer amanhã. Deus ele sabe o que acontece hoje. Deus ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Apenas obedeça a voz de Deus. Apenas obedeça os preceitos de Deus. Apenas obedeça aquilo que Deus tem para a sua vida. Apenas obedeça os mandamentos de Deus. Porque, queridos, é bom obedecer melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ele fala aqui que quando você padeça alguém, ou seja, padecer no sentido de alguém lhe injuriar, falar mal de você, lhe maltratar, que seja de forma justa. Ou seja, o que é forma justa? Porque de uma forma de perseguição, não que seja uma forma legal que você venha dar, mas que se perseguiram Cristo, se perseguiram a Paulo, não vai perseguir vocês, né, a nós, a mim, mas toda perseguição cai por terra, porque um dia Deus traz a consciência cristã, as pessoas, e o próprio Deus ele faz questão de estar nos protegendo. Né? Aí ele fala aqui o seguinte, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Ou seja, o cristão tem que ser preparado para responder cada um com a esperança, com mansidão. Porque, queridos, tem pessoas que não entendem. Tem pessoas, sim, que são pessoas que são frutos do mal. Mas tem pessoas que não entendem o Evangelho. Você tem que ter explicação para essas pessoas. No capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer, está próxima o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, vigiai em coração, né, em oração. A oração, queridos, é a chave da vitória. A oração é a chave da vitória.
A oração é a chave que nós chegamos mais perto de Deus. Eu gostaria de ler aqui um texto para vocês, borboletas. Essa meditação vai falar muito do seu coração e talvez você, quando eu terminar, talvez algumas pessoas vão até chorar, porque é um texto muito bonito, porque retrata a vida das pessoas. Glória a Deus. Diz assim, borboletas. Muitas vezes passamos um longo tempo de nossas vidas correndo desesperadamente atrás de algo que desejamos. Seja um amor, um emprego, uma amizade ou uma casa. Se isso está acontecendo com você, reflita sobre o seguinte: não corra atrás das borboletas, cuide do seu jardim e elas virão até você. Queridos, nós podemos contestar que isso é uma realidade. Por muito tempo nós oramos, nós sempre vivíamos de aluguel e nós queríamos uma casa própria. Nós corremos, oramos ao Senhor, né? E começamos a cuidar do nosso jardim. E literalmente a casa veio, e a casa veio com a gente, eu e minha esposa, Carla, nós colocamos diante de Deus. Nós pedimos, apresentamos, moramos 11 anos de aluguel, mas glória a Deus que Deus é a fonte, Deus nos sustentou, não nos deixou faltar nada. Nos trabalhos do Senhor, nos trabalhos na obra, nos trabalhos de evangelização, como sempre fiz na minha vida, como a própria minha esposa fez sempre também, e juntos fazemos, e Deus nos abençoou no tempo certo, como nós começamos a cuidar do jardim. Aí eu continuo aqui. A vida usa símbolos para que possamos entender que antes de merecermos aquilo que nós desejamos, precisamos estar prontos e maduros. Ou seja, Deus não vai lhe dar nada se você não estiver pronto ou maduro. Já falei aqui de 3 exemplos, dentre tantos outros pertinentes. Davi, Moisés, José e até o próprio Jesus. Esses 3 eu estudei a fundo, por quê? Porque quando eu estava no seminário, eu ouvia assim, muito sobre esses 3 homens e o próprio Jesus, sobre o tempo de maturação. Né? E é necessário, queridos, porque Deus, a vitória de Deus para a sua vida é grande. Deus ele faz questão de pegar aquelas pessoas que estão lá no lixo, as pessoas que são desprezadas, as pessoas que são, a tradução diz que até no esterco, para colocar no meio de príncipes. É isso que Deus faz. Né? Você já tem muito na Bíblia, Deus falando sobre a questão de lixo, né? De esterco, de coisas inefáveis, igual a Gideão. Você vê a história desses homens, tanto José, Moisés. Mas o pastor Moisés foi um príncipe, é verdade. Ele começou como um príncipe, mas depois que terminou, mas no meio da caminhada, lembre-se que ele foi foragido. Né? Então, perceba que Deus pega essas pessoas que não são e coloca aonde são. Por quê? Porque o propósito de Deus, querido, é o nome dele ser glorificado. Quando as pessoas pegam, você é o menor da sua família, as pessoas têm expectativa em outras pessoas da outra família, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo. E você é o pequenininho, igual Davi, a pessoa mais simples, não no sentido de vitimismo, mas porque você crê em Deus, porque você acredita em Deus. Você tem um comportamento aliado com a palavra de Deus. Deus vai lhe colocar lá na frente de todo mundo. Deus vai lhe fazer você crescer de uma forma espetacular. Deus vai fazer você... o próprio Deus, é Deus, não é a pessoa. Porque geralmente, como Deus faz isso na Bíblia, Gideão, quando foi lutar contra as midianitas, Gideão, nós já pregamos aqui sobre Gideão, e Gideão era um homem humilde. E Deus tratou com ele, claro, mas Deus falou que queria que a vitória viesse de Deus. Queria que a vitória... Deus falou com o Gideão: Gideão, eu quero que todos saibam, eu quero que fique registrado na Bíblia, eu quero que fique registrado para todos saber que essa vitória que você venceu não foi você, foi eu que venci essa vitória. E Gideão tinha 32 mil homens, queridos, contra 100 mil homens do exército contrário. Estava pouco, muito pouco. Aí Deus faz o seguinte: tire mais, né? 30 e tantos mil, aí só ficou 300. Então, queridos, por quê? Porque a glória é de Deus, né? A honra é de Deus. A honra e a glória é de Deus. Então, para que as pessoas não venham se gloriar.
É igual Abraão também, você vai ver, perceber Abraão, Isaac e Jacó, que todas as vezes que Deus colocava uma fonte na vida deles, e as pessoas ofereciam facilidade, e Deus falava, não, eu não quero que eles dêem facilidade a vocês, para que eles não digam que foi ele que lhe deu isso, para que eles não digam que foi ele que fez, para que eles não digam que foi eles que criou essa fonte, porque a fonte que eu crio na sua vida é uma fonte perpétua, é uma fonte de uma nascente pura e limpa, para que todos saibam que eu sou o Senhor. Então você percebe que é isso que Deus faz. Quando Deus ele chama essas pessoas, queridos, ele pega as pessoas que não são para se tornar aquelas pessoas que não que são. Né? Deus ama os improváveis, né? Os fracos, os piores, né? Para colocar na frente, né? De todo mundo. Foi assim com Davi, foi assim com Jefter, foi assim com é, Gideão e dentre tantos outros pertinentes na Bíblia. Por quê? Porque é o princípio da humildade. É o princípio da humildade. Queridos, a Bíblia fala que aprender de mim que eu sou manso e humilde de coração. Né? E geralmente Deus pega essas pessoas com fraqueza e coloca na frente de pessoas que se acham poderosas, de pessoas que se acham gananciosas, que são prepotentes, que são arrogantes. Por quê? Porque Deus ele gosta de confundir a terra. Né? Operando Deus, quem impedirá, queridos? Quem impedirá? Tudo vem de Deus. Unção, capacidade, tudo vem de Deus, querido. A fonte é Deus. A fonte da sua vida é Deus. A fonte da sua finanças é Deus. A fonte da sua saúde é Deus. A fonte da sua sabedoria é Deus. Né? Eu sempre falo, eu tenho conhecimento, tenho, mas a minha fonte é Deus. Eu leio livros dele, mas minha fonte é Deus. Graças a Deus eu tenho feito um legado, uma conduta, né, num preceito de Cristo. Glória a Deus por isso, mas a fonte é Deus. Né? Tem coisas, queridos, que vêm somente e é pertinente a Deus. Não adianta você me perguntar, não adianta você dizer como é, não adianta você querer questionar, porque vem de Deus. Né? Então devemos compreender que a vida segue seu fluxo e que ele é perfeito. Tudo acontece no tempo devido. Nós que nos tornamos ansiosos estamos constantemente querendo empurrar o rio. O rio corre sozinho, obedecendo ao ritmo da natureza. Se passarmos todo o tempo desejando as borboletas e reclamando porque elas não se aproximam da gente, embora vão no jardim dos nossos vizinhos, elas realmente não virão. Mas se nós dedicarmos a cuidar do nosso jardim, a transformar o nosso espaço, a nossa vida, num ambiente agradável, perfumado e bonito, será inevitável, as borboletas virão até nós. De que você tem de melhor e a vida, dê o que você tem de melhor e a vida lhe retribuirá. Então, queridos, eu acho esse texto fantástico, um texto que eu uso nas minhas pregações, é uma ilustração que eu uso, chamado borboletas. Eu amo borboletas, é uma espécie de inseto, né? O animal, possa-se dizer, que são belos, tem animais que trazem aquela graça. Né? E quando eu falo borboletas, eu falo borboletas mesmo. Eu não gosto de mariposa, mas borboleta eu amo. Então, queridos, é você ter essa compreensão. E ele fala aqui, queridos, que a borboleta vai visitar o nosso jardim. Devemos compreender que a vida segue o seu fluxo e que ela é perfeita. Tudo acontece no seu devido tempo. Nós que tornamos ansiosos. E tem duas questões, queridos. Eu falo, a questão de ansiedade é a coisa mais fácil da Bíblia combater. A questão da ansiedade é a coisa mais fácil. Você sofre de ansiedade? Tem dois versículos que eles são em cima, queridos, categóricos, são bastante contundentes e eficazes, né, que vai assim em cima da raiz. Dois versículos que a Bíblia fala sobre ansiedade. Filipenses 4:6 e 1 Pedro 5:7. São os dois versículos mais veementes contra a ansiedade. Poucas pessoas olham para mim, queridos, eu posso ter algo para falar para vocês. Eu não tenho nenhum pingo de a ansiedade não me domina. Todo mundo fica ansioso por um motivo, por outro, isso é normal.
Mas aquela ansiedade crônica, onde a maioria das pessoas sofre no mundo, eu não sinto. Por quê? Porque eu coloco tudo diante de Deus. E 1 Pedro 5,7, né, vai dizer o seguinte: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E Filipenses 4,6 diz o seguinte: antes de tudo, seja conhecida a vossa petição diante de Deus. Ou seja, você lança diante de Deus, se você está preocupado, se você está ansioso por qualquer que seja o motivo da sociedade, você coloca diante de Deus. É por isso que o exercício da oração, queridos, é fantástico. A oração é chave para a vitória. A oração é chave de você vencer problemas. A oração é chave de você vencer barreiras, tranqueiras. Porque quando você ora, você lança toda a ansiedade diante de Deus. Quando alguém fala, olha pastor, eu estou ansioso por tal coisa, eu falo logo, você não orou, você não buscou de Deus, você não passou tempo com Deus. Porque, queridos, é imprescindível, é necessário, é indispensável você orar. E quando você ora, queridos, Deus, Ele responde. Você está sofrendo ansiedade, é crônica, são os dois versículos mais contundentes para você vencer a ansiedade: a oração e apresentar diante de Deus. É tão simples que as pessoas até desprezam, né? Aí vai procurar terapeuta, vai mandar isso, que são coisas boas. E a Bíblia em Filipenses 2, versículo 2,6, fala o seguinte, que ele é mais contundente ainda, né? Ele fala o seguinte, que tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que 4,6, a partir do versículo 8, dá uma série de coisas, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, se há algum louvor nisso, se há alguma virtude nisso, se há alguma boa forma nisso pensai, né? Você fazer algo proativo para a igreja, algo proativo para alguém, algo fantástico, né? Pensar em coisas salutares, usar seus dons, seus talentos, né? Agora, o problema é que as pessoas que estão ansiosas, né, elas vão se socorrer em coisas banais, vai se socorrer em coisas mundanas, em coisas geralmente nefastas, em coisas geralmente atrozes. Então, a pessoa tem que correr para a palavra de Deus, né? Então, ele fala aqui sobre a questão da ansiedade. Outro ponto pertinente que ele fala aqui, queridos, se passamos todo esse tempo desejando as borboletas e reclamando porque elas não se aproximam da gente, embora vivam no jardim do nosso vizinho, elas realmente não virão. Então, queridos, é questão de você consertar a sua bagunça. Eu sempre falo palestras a questão de quando você quer mudar de vida, alguém chega para mim e fala, pastor, eu estou com a vida assim toda arrebentada. A primeira coisa que eu falo é arrume essa bagunça. O que é arrumar bagunça? É você consertar aquilo que precisa ser consertado, o que está no seu poder. O que está no seu poder, querido, fique despreocupado. O que não está no seu poder, meu amado, fique despreocupado. Mas o que está no seu poder, por exemplo, o que está no seu poder? Ah, pastor, eu preciso pedir perdão a alguém, peça perdão a alguém. Ah, pastor, eu preciso liberar perdão para alguém, libere perdão para alguém. Ah, pastor, eu preciso rever algo que eu deixei lá atrás, uma pendência financeira, uma pendência emocional, né? Eu preciso resolva essas coisas, né? São as raposinhas que prejudicam a vinha, né? E ele vai dizer aqui, se passarmos todo o nosso tempo desejando as borboletas e reclamando porque elas não se aproximam da gente, embora vivam no jardim do nosso vizinho, elas realmente não virão, né? Então você vai começar a murmurar, você vai passar a reclamar, em vez de você ver uma solução. E a Bíblia é um livro de solução. A Bíblia, queridos, é um livro de solução. Eu já falei com vocês que só no ano passado eu li 48 livros de coaching. 48 livros de coaching. Foi o período que mais eu li na minha vida. Nem no seminário eu li tanto. Nem nos 5 anos e meio de seminário eu li tanto. Porém, nenhum livro dá tanta solução como a Bíblia. Já falei para você que a resposta de Deus é sim, não espere. Sim, não e espere, né? E você precisa consertar o seu ataque, o seu coração, consertar a sua vida, a sua maneira de você ser. Você precisa consertar, queridos, o que está dentro de você. Qual o erro que tem prejudicado, como diz Nietzsche, qual a sua responsabilidade na desordem
precisa colocar as coisas no lugar. Você precisa colocar as coisas de acordo com como elas são. Organizar a bagunça. Organizar a bagunça. Depois que você organiza a bagunça, você vai ver as coisas fluir na sua vida. Você vai ver as coisas chegarem na sua vida de uma forma fantástica. E, dando esse testemunho, nós passamos 6 anos e meio em uma casa de aluguel e 4 anos e meio outra casa de aluguel. Até que Deus, que é a fonte de todas as coisas, nós buscamos a Deus, arrumamos a bagunça, Deus nos deu a nossa casa própria. Então, queridos, e isso pode ser em qualquer coisa, qualquer aspecto. Eu tenho vários testemunho, você me vê contando testemunho ao longo do tempo, ao longo desses dias, ao longo até dos meses. Se você pegar todos os meus vídeos, você vai ver aí, sempre tem um testemunho. Porque, queridos, não é a minha sabedoria, a minha expertise, a minha memória, não, é Deus. Eu tributo tudo a Deus. E é como você pega um terreno, por exemplo, eu sempre gosto de falar de analogia. Você pega um terreno que está cheio de pedras, que está cheio de pedregulhos, que tem tocos, né? O que vai fazer? Vai capinar? Não. A primeira coisa que você vai capinar não é vai capinar, não. A primeira coisa que você vai fazer é tirar aquelas pedras, aqueles tocos, né? Para depois você capinar, para depois você arar a terra, para depois você adubar, para depois você plantar ou semear, para depois você colher, esperar um determinado tempo e você vai colher. Perceba que tudo isso são processos. Por exemplo, o terreno que nós oramos passou meses tirando entulhos, meses tirando entulhos, um pouco de dias capinando, mas dias arando a terra através de máquinas, de trator, etc. e tal. Depois começou a construir, começou a semear, começou aquela colheita a fazer efeito. Então, querido, tudo na sua vida é um processo. Não despreze o processo. Não despreze o processo. Eu, como fui consagrado a pastor, eu fui no seminário tudo certinho, graças a Deus, para a honra e glória de Jesus, sempre me mantive com a vida ilibada, né? E o notável saber bíblico que Deus me deu. Mas só que eu queria ser pastor logo. Eu queria ser pastor logo. E meu pastor, não, meu filho, você precisa passar pelo probatório. Cada pessoa é um tipo de pessoa. E eu compreendi hoje que isso é extremamente necessário para ver maturação, para ver o equilíbrio, porque Deus tem colocado coisas grandes nas minhas mãos. Responsabilidade como essa de falar sobre o amor de Deus, de falar de uma forma serena, tranquila, mansa, poderosa para o seu coração, né, ao longo dessa minha caminhada, ajudar pessoas, né, porque, queridos, eu sou apenas mais um, eu sou um simples servo, nada mais. Né? Existem homens de Deus, existem mulheres de Deus, e todos somos só corpo. Quando eu vejo alguém criando conteúdos relevantes, proativos e bíblicos, eu me alegro, eu me alegro. Não vejo como concorrente, não. Eu oro a Deus para que essa pessoa cresça, né, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Cresça no sentido de ela venha a ser uma bênção na vida das pessoas, porque a ordem é nós que possamos diminuir para Jesus crescer. Mais uma vez que nós diminuímos, nós crescemos. Eu já falei para vocês que o mais de Deus é menos. O mais de Deus é menos. E o menos para nós é o mais. Né? Então você vai ver na Bíblia, é perder para ganhar, é descer para subir, é voltar para avançar. Enfim, são filosofias bíblicas. Né? É uma lei bíblica. Você precisa estudar, queridos, os princípios, as semeaduras bíblicas. Né? Mas se nós dedicamos a cuidar do nosso jardim, a transformar o nosso espaço, a nossa vida, um ambiente agradável, perfumado e bonito, será inevitável as borboletas. Elas virão até nós. De que você dê o que você tem de melhor e a vida lhe retribuirá. É isso que eu faço, queridos. Eu dou o de melhor de mim. Né? Por exemplo, quando eu venho para cá falar sobre o amor de Deus, pesquiso, escrevo, me debruço, e para dar o melhor de mim. E eu sei que pelo menos uma pessoa vai ser retribuída, abençoada, e eu já sou retribuído por Deus. As coisas que eu faço, a oração, prepare seu ambiente, queridos, para que seja um ambiente proativo, organize o seu ambiente. Né?
Organize o ambiente para que o seu ambiente seja favorável a você. Né? Você vê como, por exemplo, se você for olhar o nosso canal, logo no início, começou bastante discreto e Deus foi abençoando, 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 abençoando. Esse ambiente que estou aqui é um ambiente de oração, um ambiente de guerra no Senhor, um ambiente de estudo, de conhecimento. Por quê? Porque eu desejei esse ambiente. E, queridos, as borboletas elas vão visitar vocês. Agora, prepare seu ambiente. Tire a murmuração, tire a lamúria, tire a falsidade, perdoe as pessoas, seja uma pessoa proativa, seja uma pessoa de Deus, seja uma pessoa que venha estar fazendo a vontade de Deus, esqueçam as mágoas, né? E se envolva em projetos saudáveis, se envolva com situações proativas, altruístas, se envolva com grupos de igreja, cada igreja tem o seu grupo, isso é maravilhoso, isso é bom. Eu vejo quando isso é tão maravilhoso nessa pandemia, eu me alegro quando eu vejo várias e várias igrejas criando um grupo no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, de oração, de clamor, de intercessão, de busca, de culto. Meu querido, isso é fantástico. Eu me alegro muito com essas atitudes proativas, essa atitude altruísta pró-reino de Deus. Amém? Porque nós estamos declarando o reino de Deus nas nossas vidas. Eu declaro o reino de Deus na sua vida. Eu declaro o reino de Deus na sua casa. É chegado o reino de Deus na sua casa, na nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã. Um forte abraço. Comenta, dá ok. Em nome de Jesus. Amém. E graças.